Apocalipse capítulo 9, vamos ler o versículo de 1 até o 4, que diz assim: E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Versículo 2: E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Continue com a sua Bíblia aberta. Vamos orar ao Senhor, acrescentar a oração do servo, que é o anjo da igreja, que tem toda a autoridade. Mas eu preciso fazer a minha parte segundo o Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, Tu sabes o quanto eu sou falha, mas eu estou aqui por Tua misericórdia. E eu preciso que essa palavra, meu Deus, os versículos em que eu li juntamente com a Tua igreja, eu preciso da revelação. E eu preciso que o Senhor coloque poder nas minhas palavras. Porque se o Senhor não colocar poder nas minhas palavras, o Teu povo não será convencido. E eu te peço, ajuda o Teu povo, Espírito Santo. Porque são dias difíceis. As pessoas já não têm mais autoridade sobre o mundo espiritual. E poucas entendem aquilo que o Senhor quer dizer. Mas nessa noite eu preciso que o Senhor abra os ouvidos espirituais de todos que estão aqui. Não deixe, Pai, nenhum de fora. Depois que eles entenderem essa palavra, eles têm o direito de optar por qual caminho seguir. Mas quem sabe, Senhor, essa seja a última vez em que o Senhor está se revelando por meio da Tua palavra. E eu te peço, meu Rei, coloca poder nas minhas palavras. Acampa os Teus anjos ao redor deste templo. Anjos de fogo, anjos de guerra, das maiores hierarquias celestiais, para que nós estejamos seguros, guardados pelo Teu poder. Assim eu oro, te louvando e te agradecendo. Também pela oportunidade que o Senhor me dá. Em nome de Jesus. Amém. Se assente com a sua Bíblia aberta e aplauda bem forte o nome santo do Senhor. A igreja está atualmente com uma grande dificuldade de compreender. O tempo em que nós estamos vivendo, amados, é um tempo em que eu costumo dizer assim, a gente está entrando no incêndio e a gente tem que sair, nem que se for com a roupa do corpo, para não perder a vida. Então é um tempo muito perigoso. É um tempo em que Jesus já está às portas. E você vai compreender que a gente não pode mais esperar para tomar nenhum tipo de decisão. Agora é vencer ou vencer, ou morrer ou morrer. Aqui a palavra do Senhor vem dizendo sobre o livro de Apocalipse, no capítulo 9, sobre o toque da quinta trombeta. Nós sabemos que ao toque da sétima trombeta, a igreja será arrebatada. E para quem é desse povo, pertence a essa igreja, sabe que nós estamos cansados de explicar, segundo as Escrituras, que nós estamos no toque da última trombeta. A sétima trombeta já está tocando.
E o toque dessa última trombeta é um toque meio que contínuo. Não é um toque rápido, é um toque contínuo. E o tempo que leva de duração para essa última trombeta tocar é determinado por Deus. Não tem interferência de anjos, não tem interferência de homens, não tem interferência de igreja. Só Deus pode finalizar o toque dessa última trombeta. A verdade é que você precisa sair daqui sabendo que a última trombeta está tocando. E eu estou aqui falando e lendo com você, no capítulo 9, o toque da 5ª trombeta. Ou seja, já aconteceu. Já tocou. Agora preste atenção no que está escrito no versículo de número 1. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Amados, preste bem atenção que existe um poço do abismo. E você já está ciente, porque o pastor Edilson já pregou aqui, já falou que foram liberados mais de 200 milhões de demônios. E nós vamos confirmar isso que foi pregado sobre essa palavra. E talvez até para alertar algumas pessoas novamente que estão dispersas, outras brincando, outras pensando que ainda há tempo. Mas a verdade é que existe um poço, esse poço já foi aberto. Para quem não sabe, lá na França com a Suíça, fronteira da Suíça lá com a França, tem a maior máquina do mundo, que é chamada CERN, um acelerador de partículas. E os maiores cientistas do mundo foram reunidos nesse projeto. E para quem não sabe, essa máquina, esse acelerador de partículas já foi ligado faz tempo. Há mais de 2 anos. E esse acelerador de partículas, ele tem que atingir a sua força máxima. Porque eles acreditam que quando atingir a força máxima, mais do que a velocidade da luz, vai abrir-se portais para outras dimensões. E a gente sabe que é disso aqui, ó. Capítulo de número 9 do livro de Apocalipse. Mas o crente não tem entendimento, não tem vida com Deus, não tem espiritualidade para compreender o peso que tem essa palavra. E a Bíblia está dizendo que o 5º anjo, ele desce, entrega a chave do abismo. Preste bem atenção. E ao soar da 5ª trombeta, e João vê isso. João estava preso na ilha de Pátimos, e ele teve essa visão. E no versículo 2 está escrito: e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Amado, isso aqui está falando de demônios. E esses demônios, eles têm poder terríveis. Não são esses demônios que a gente expulsa em pessoas, não. A nível solo, é a nível estratégico. Isso aqui é altas hierarquias de demônios que foram soltas na hora exata que o Senhor Deus ordena para que eles sejam liberados. O problema é que enquanto a igreja não é arrebatada, esses demônios, eles estão agindo invisivelmente, entende? Eles estão invisíveis. A partir do momento que a igreja for arrebatada, aí quem ficar vai dar de cara com esses bonitinhos aqui, gigantescos, gafanhotos. Foi dado poder como tem os escorpiões da terra. E sabe para quê? E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra. A gente sabe que gafanhoto, ele só come vegetais. Gafanhoto, ele destrói lavouras. Quando existem pragas de gafanhotos, não fica nada. Só que aqui a Bíblia está dizendo que esses demônios, comparados com gafanhotos, não veio a mando de Deus. E preste atenção, que nada acontece sem a permissão de Deus. Não veio para danificar a lavoura, não veio para danificar a erva.
E a Bíblia está dizendo: foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura nenhuma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Demônios que vêm para destruir tudo. E a única função desses demônios é pegar quem não tem o selo de Deus nas suas testas. Você sabia disso? A gente sabe que quem ficar e quiser comer, quiser vestir, quiser se deslocar de um lugar ao outro, vai ter que ter o número da besta na palma da sua mão, na testa, não é? Só que também tem uma classe de homens e mulheres escolhidos por Deus, que vão ter o nome de Deus, o selo de Deus nas suas testas. Você está entendendo? Diga amém. Então você acha que você vem na igreja para quê? Para fazer um simples passeio? A partir do momento que você escolheu servir a Deus, então você assumiu um Deus na sua vida que tem total domínio sobre as suas atitudes e sobre as suas ações. E agora você não vive mais segundo a sua vontade. Porque quem tem selo de Deus, quem tem a marca, o registro de Deus, está entendendo? Ele é uma nova criatura. Ele não vive aquilo que ele escolhe ou que ele acha melhor. Porque quando a gente decide, amados, viver aquilo que é contra a palavra, pode ter certeza que você ou eu estamos tirando Deus da jogada. Agora preste atenção. Esses demônios, logo de cara, para que você entenda o que é ser crente. E não é porque vem na igreja que vai levar o selo de Deus na testa, não, tá? Tem que servir a Deus. Tem que ter o temor de Deus. Tem que viver na dependência de Deus. Tem que ser servo. E a Bíblia vai dizer que então existe uma classe de selados de Deus, certo? E é só nesses que o diabo e os demônios não vão poder tocar. E foi-lhes permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Vocês estão entendendo? Isso está escrito no versículo de número 5. Lhes foi permitido, ou seja, Deus permitiu, que não matassem. Preste atenção, você que está dormindo. É hora de despertar, porque Jesus está às portas. E foi-lhes permitido, preste atenção, não é porque você é bonitinho, ou porque é bonitinha, ou porque ia aos cultos de domingo, que estamos livres de sermos atormentados na grande tribulação. Isso aqui, amados, para depois do arrebatamento da igreja. Preste atenção, mas que por 5 meses os atormentasse. Agora preste atenção, demônios imensos, gigantescos, com o poder de devorar, de matar, mas que tem o poder de danificar as pessoas que não têm o selo de Deus na sua testa. E cada ferroada desses demônios é como a picada de um escorpião. Quem já foi picado por escorpião? É uma dor horrível, não é? Eu nunca fui, mas me disseram que é uma dor insuportável. Agora você imagina 200 milhões ou para mais demônios sendo liberados do abismo. Na verdade, só o poder que eles liberam no ar, as pessoas já morrem sufocadas. Agora preste atenção aqui. As pessoas por 5 meses elas têm que ser atormentadas. Versículo de número 6. E naqueles dias, pense, e naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. O tormento vai ser tão terrível, que as pessoas vão
desejar morrer, mas a Bíblia está dizendo que a morte, que seria o refúgio, vai desaparecer por 5 meses. E nós vamos continuar a brincar de ser crente? Vamos continuar ainda esperando? Mas sabe o que é interessante? Voltando no versículo de número 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Preste atenção. Versículo de número 7, para você entender esse mistério aqui. Isso aqui foi revelado por Deus a mim. E não importa o que você vai achar. Importa que você não pode mais brincar de ser crente, trocar Deus por marido atribulado, trocar Deus por mulher atribulada, deixar de servir a Deus porque você não tem tempo para Ele, deixar de fazer o que Deus quer porque alguma coisa material está te impedindo. Quem decide é você. Mas uma coisa você não vai poder dizer naquele grande dia, naquele lugar, naquele domingo, lá na igreja evangélica em busca do reino de Deus: o Senhor usou a tua serva para me alertar sobre aquilo que viria a ser. Você não vai poder dizer que você não ouviu. Versículo de número 7. Nós vamos ler um pouquinho a Bíblia, leia comigo. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homem. Presta atenção na figura diabólica. Vocês estão lendo? Estão entendendo? Vamos repetir. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes de ouro, ou seja, tinha todo o poder de destruição. E os seus rostos eram como rostos de homens. Você já pensou se Deus abre a nossa visão espiritual para que a gente veja um troço desse? Quem é aleijado fica ação na hora que sai correndo. Versículo de número 8. E tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como dentes de leões. Versículo 9. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Sabe quem é a classe desses homens e mulheres? Os que ficaram, os que não foram arrebatados, e também a classe dos desviados dos caminhos do Senhor. Sabe por que Deus trouxe aqui nessa noite? Porque o tempo está se esgotando. E talvez você não tenha noção da seriedade que será naqueles dias. Você grifa isso aí. E se você chegar na sua casa e se esquecer do que você recebeu aqui hoje, vai ler de novo quando você tiver dúvidas sobre aquilo que o diabo tem preparado para distrair você, sobre aquilo que você tem feito para trocar pelas coisas de Deus. E a Bíblia segue dizendo: e tinham sobre si rei. Presta atenção. O anjo do abismo, em hebraico era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apoleon. Presta atenção. Eu não sei se tem pessoas aqui que já passaram por dores físicas extremas, ao ponto de tomar morfina. Eu quero dizer para você, ainda que você tome um barril de morfina, as dores serão tão insuportáveis, que não tem morfina, não tem dose de morfina que vá cessar a dor daquele que vai ficar e ser atormentado por esses demônios. E olha só, esses demônios têm um rei. Está dizendo: o anjo do abismo,
que era rei dos outros demônios. Isso é para quem não sabe o que é mundo espiritual, meus irmãos. Vive tão light, faz tanto o que quer, porque não tem noção do que é o mundo espiritual. Vive por sentimentalismo, vive segundo o seu coração, enquanto que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e mais perverso do que qualquer outra coisa. Se fosse para viver por emoção, nós estávamos lá orando, né, pastor? Pelo aquele pastor, casal de pastores, que violentou os seus 2 filhos, depois tocou fogo nos seus 2 filhos, e depois foi comer lanche. E um monte de crente, sem discernimento, amados, orando pela dor do homem. Eu bati o olho no homem, nem sabia, e já falei, tem coisa errada, satanista. Sabe por quê? Porque agora é um tal do amor à família, um amor. E vamos sentar à roda dos escarnecedores porque eu amo. Eu não posso desprezar minha mãe, eu não posso desprezar o meu pai porque eu amo. Quem foi que disse para você que Jesus disse isso nas escrituras sagradas? Aquele que não larga mãe, que não larga pai, que não larga filho, que não larga nada por mim, não é digno de mim. Agora nós deixamos o santo e corremos para o profano, sendo conhecedores das maravilhas do Senhor. É porque não tem noção do que vai acontecer na grande tribulação. Agora nós somos a igreja omissa e negligente, a igreja que tudo pode. É isso mesmo que o diabo quer que nós venhamos pensar. É isso mesmo. Porque assim ele tem mais facilidade de distrair as pessoas da realidade do que é a grande tribulação. Assim ele tem mais liberdade de colocar na mente de pessoas aquilo que ele quer. E as pessoas não têm nem tempo de ler as escrituras. E quando lê, não tem entendimento, porque vive na carne. E para entender as coisas do Espírito, tem que andar em Espírito. Mas eu vou renunciar às coisas dessa terra para quê? A Bíblia está dizendo que esse grupo de demônios, aparelhados com cavalos. Amados, uma vez eu tive uma visão dos demônios descendo sobre cavalos, os cavalos negros, com asas negras. Os demônios eram mais feios do que os cavalos. Sabe o que eles estavam fazendo? Pisoteando um grupo de pessoas que estavam num show gospel. Deus me levou em espírito para ver aquilo. Você já observou como é que está a nossa geração de levitas de hoje? Você vai procurar no YouTube, até você vê até ouve uns louvores maravilhosos. Quando você vai colocar no YouTube o louvor que você ouviu, que você vê a pessoa que está cantando, dá a impressão que nós somos fariseus. Mas não tem respeito com a santidade de Deus, amados. Não tem respeito mais com a santidade de Deus. E eu tive uma visão como esta. E eu vi aqueles cavalos, e eu via todas as pessoas que estavam ouvindo aqueles louvores, que aparentemente até bonitos, todos sem roupa. Sabe o que é isso? Sem revestimento. Nécios, loucos, e aqueles demônios pisoteando aquelas pessoas. Sabe o que Deus falou para mim? Filha, cuidado com o que você ouve. Nem todos os louvores são para o meu louvor, mas é para o próprio louvor deles, para se autopromoverem. Porque agora não tem mais isso. Ninguém quer mais rejeitar. Quer estar do jeito que está e vai lá e canta, fuma maconha. Aí vê os escândalos nas redes sociais. Mas Jesus vem vindo aí para acabar com essa palhaçada. E não adianta querer adaptar a Bíblia às suas vontades não, tá? Você pode até pensar o que você quiser, mas o que vai valer naquele grande dia não é o que eu e você pensa, é o que diz a palavra de Deus. Que mesmo em tempos de apostasia não deixou de ser pregada. Ou você nessa noite toma a decisão de ser separado de Deus, toma posição, toma vergonha na cara e seja um crente de verdade, ou então se te entregue aos deleites de Satanás. Não existe um meio termo. Ou é céu ou é inferno. Ou é caminho largo ou é caminho estreito. Mas se você quer continuar sendo light, o problema é teu. Vai ter por 5 meses. Se você não decidir hoje, preste atenção. Se você não decidir hoje servir a Deus de verdade, fique certo disso, que 5 meses na grande tribulação você vai ser atormentado
por esses demônios, vai querer a morte, mas ela vai ter fugido de vós. E sabe quem é o rei desses demônios? Em hebraico? Abaddon. Você sabia que esse demônio, esse rei de altas hierarquias, ele saiu lá do céu junto com Lúcifer? Porque a Bíblia só vai relatar esses quatro: Lúcifer e Abaddon. Abaixo de Lúcifer está esse demônio. E você acha que ele vai fazer o quê com quem ficar? Vai fazer cosquinhas? Vai brincar de fazer massagem? Se a Bíblia diz que o próprio diabo veio para matar, roubar e destruir. Enquanto Satanás não tiver a certeza que destruiu os escolhidos de Deus, ele não vai parar na sua empreitada. E a Bíblia segue dizendo: e tinha sobre si rei. O anjo do abismo em hebraico era um nome Abaddon, e em grego Apolion. Versículo de número 12. Passado e já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Isso aqui é o princípio das dores na grande tribulação, tá? O primeiro ai, porque a Bíblia fala de 3 ais. Esse é o primeiro ai. Depois disso, no versículo 12, ainda vem mais 2 ais. Diga comigo: ai, ai, ai. Você pode aplaudir Jesus? Aleluias. Apocalipse capítulo de número 7. Nós vamos ler agora o versículo de número 1 até o 4, que diz assim: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os ventos, os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Versículo 3 dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Você não entendeu nada, né? No versículo de número 9, nós estamos vendo o futuro. No versículo de número 9, nós estamos vendo o que vai acontecer na grande tribulação. No capítulo de número 7, nós estamos voltando um pouco atrás e vendo mais algumas visões que João teve. No capítulo de número 9, versículo de número 4, nós vimos que os demônios vão perseguir e vão atormentar os que não têm o selo de Deus na testa. No capítulo de número 7 e versículo de número 3 está escrito, para você entender o mistério: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Será que você entendeu? Não? Não compreendeu? O nosso Deus, em tempo real, enquanto eu estou pregando, Ele está procurando os seus separados para selar. E você está demorando para tomar decisão. Você acha que Deus vai ficar te esperando até quando?
Você acha que Deus vai ficar esperando até quando? Se a palavra dele tem que se cumprir. Para tomar uma posição de crente, você acha que há mais tempo de ficar esperando? Se já tocou a quarta, a quinta, a sexta, e estamos no toque da sétima trombeta. Se João está dizendo que ele viu quando os anjos que iam destruir, um outro anjo gritou e disse: não faça isso agora, até que nós tenhamos selado com o cero na testa os escolhidos de Deus. E João diz: e eu ouvi, o número deles era de 144 mil. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu acho que tem pessoas aqui que são tão carnais, que não vão compreender. Mas existe uma classe de pessoas aqui que já está compreendendo, que já está entendendo, que sabe que não tem mais tempo. Eu estou falando para você, essa classe de selados do Senhor, esses 144 mil homens, mulheres, pode ser você. Escute, é somente esse povo, amados. Você pensa que 144 mil é uma grande quantidade para o tanto de seres humanos que tem na terra? Mas olha que tremendo. E esses selados, aqui é que está o mistério. Eles têm que ser das tribos de Israel. E agora? Tem alguém que é judeu aqui? Porque esses 144 mil tem que ser judeu. E foi aqui que Deus falou comigo. Quando Deus falou comigo, amados, tem mais ou menos uma semana, falou comigo sobre 144 mil. Eu já conhecia essa palavra e sabia que esses 144 mil tem que ser judeu, porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, versículo 5, da tribo de Judá havia 12 mil selados, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés, da tribo de Simeão, da tribo de Levi, da tribo de Issacar, da tribo de Zebulon, da tribo de José e da tribo de Benjamim. Cada tribo 12 mil, que vai dar o total de 144 mil. Aí eu falei, mas Deus, como pode isso? E o Senhor Deus falou para mim assim: tu tem dúvidas, minha filha? Vai procurar, vai vasculhar a história. E ontem eu até mandei um vídeo para os judeus, pastor Vitor, pastor Paulo, pastor Edilson, pastora Aline, que conta, uma historiadora especialista em história hebraica, ela conta como que os judeus chegaram no Brasil. E o mistério que tem, amados, do Brasil com Israel. Um outro dia eu tinha visto um pastor pregando, Douglas, e ele colocou o nome Israel. Colocou o nome Israel. E aí cada pessoa com uma letra, eles vão segurando o nome Israel. Daqui a pouco, esse pastor disse que Deus deu uma visão para ele. Descia uma espada do céu. E essa espada ia justamente na mão desse pastor. Aí tinha o nome Brasil. Cada um segurava uma letra. E aí esse pastor, a primeira letra, que era o B do nome Brasil, aquela espada o pastor cortou. O B, o comecinho do B se transformou num E. Misturou as letras, o nome Brasil com o B cortado, da Israel certinho. E essa historiadora, ela começou a dizer sobre a diáspora. O que é a diáspora? Os judeus, amados, tiveram que ser dispersos. Foram expulsos pelos romanos. Foram expulsos de Israel, de Jerusalém. Preste atenção. 70 anos depois de Cristo. 70 anos depois que Cristo morreu. Antes de Jesus morrer, o que ele disse para os discípulos? Aqui não ficará pedra sobre pedra. E o que aconteceu? 70 anos. Olha o mistério dos 70. 70 anos depois,
Não ficou pedra sobre pedra do templo de Jerusalém. A única coisa que resta até hoje é o muro das lamentações, que vocês veem os judeus assim, ó, lá no muro, orando, que eles estavam rezando. Foi o que sobrou. A profecia de Jesus se cumpriu. Depois disso, eles foram expulsos de Israel e tiveram que sair para outros países. E para onde eles foram? Para a Espanha e para Portugal. E esses judeus, quando chegaram na Espanha e Portugal, começaram a prosperar. Prosperar, e se tornaram os maiores latifundiários, empresários. E então, o que aconteceu? A Igreja Católica começou a falar: peraí, esse povo está crescendo demais. Daqui a pouco vai acabar com o nosso império. Aí foi criada então uma lei, que todos os judeus tinham que se converter ao catolicismo, senão eles não poderiam mais ficar na Espanha. Aí sabe o que aconteceu? Os judeus não aceitaram. E aqueles que não aceitaram, amados, tem um lugar lá em Portugal, que é uma fortaleza com todos os documentos, nome por nome de quem foi sentenciado à morte, porque não negaram o Deus de Israel, porque não se renderam ao catolicismo, foram queimados em fogueira, foram para a guilhotina, foram torturados, mas não negaram ao Senhor. E aqueles que sobraram, que não morreram, fugiram para onde? Para Portugal. De Portugal, vieram tudo para o Brasil. Mais ou menos na época depois do descobrimento do Brasil. E sabe o que a historiadora diz? Que naquele tempo, a cada 4 moradores do Brasil, habitantes, 3 eram judeus. 3 eram judeus. Mais judeus do que brasileiro. E aí ocultaram essa história, para que Satanás pudesse ocultar de que existe um monte de judeu no Brasil. E sabe como que você vai descobrir isso? Pelo teu sobrenome: Carvalho, Siqueira, Silva, Rodrigues, Lima, Cunha. Amados, você não tem noção do que é a riqueza dessa palavra. Mas porque nós estamos tão carnais, a gente despreza a herança de Deus. Entenda que você que está aqui, você pode ser um desses 144 mil selados por Deus, separados para Deus. E a Bíblia vai dizer, amados, que esses 144 mil vão ser completamente diferentes. A Bíblia está dizendo que eles têm que ser virgem por não ter conhecido mulher. Entenda, não são só homens, são mulheres também. E mulher na Bíblia é igreja. Aqueles que não se contaminaram com mulheres. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Aqueles que não se contaminaram com essa religiosidade. A igreja verdadeira, amados, somos eu e você. Você está tendo o privilégio de escolher hoje o caminho que você deve seguir. Mas as coisas não são como você quer. Você não pode fazer o que você acha bem melhor fazer. Tem que rejeitar aquilo que Satanás está preparando para você. Tem que assumir um compromisso com Deus. Tem mulheres aqui, ó, que ficam gritando, chorando por causa da sua vida sentimental frustrada. A Bíblia diz que nós não vamos ter marido, minha filha, lá no céu, não. E tu fica morrendo por causa de homem. Não vai ter casamento, não vai ter, não. Tu está pensando que esses 144 mil aqui vai ser praticamente como os anjos. A Bíblia diz, amados, que eles serão intocáveis. Sabe o que eles vão fazer? Apregoar as boas novas daquele tempo. Eu não sei o que você tem no seu coração, mas o meu coração ferve só de imaginar que eu sou uma escolhida de Deus para a grande tribulação e guerrear. A Bíblia vai dizer que João também viu uma multidão de pessoas incontáveis, vestidas de branco lá no céu, com palmas nas mãos. Para quem acha que a gente grita demais e bate palma demais, lá no céu é assim, ó. João viu o povo tudo aplaudindo, o povo tudo glorificando. E quem foi que disse para você que você não pode aplaudir ao Senhor? Aleluias.
Eu tenho convicção na minha alma que aquela multidão, a Bíblia está dizendo assim, ó, que João também viu uma multidão que não podia contar. Aí um ancião pergunta: ô João, o que é essa multidão aí que você está vendo? Ele diz assim pro cidadão do céu: ué, você que deve saber. Aí ele responde para João: essa multidão de pessoas são aqueles que vieram da grande tribulação e que deram a sua vida por amor a Cristo. Sabe o que eu quero dizer? A oportunidade que você está tendo hoje de sair ileso e no primeiro advento, que é o arrebatamento da igreja, você subir lá na grande tribulação, para você aceitar Jesus, você vai ter que ser degolado. Sabe por quê? Porque virá o governo do anticristo. E aqueles que ficarem serão os mais perseguidos, uma vez que conheceram o evangelho e rejeitaram fazer aquilo que Deus ordena. Entenda, é eu e você que temos que servir a Deus, não é Deus que tem que nos servir. Eu e você que decidimos agora o caminho que nós queremos seguir. O largo ou o estreito é para fazer o que Deus quer, e é só o estreito que vai levar à salvação. Se você escolher o largo, sabe o que é o caminho largo? É você optar e fazer aquilo que você quer. Com certeza você vai ficar na grande tribulação. Entenda que Deus, Ele não é omisso, Ele não é negligente, Ele não é sentimental. Ele não vai se comover com o seu choro, Ele vai sofrer, mas Ele não vai anular a sua palavra. Aqui está dizendo que João viu aquela grande multidão, vestidas de branco, com palmas na mão, uma multidão incontável, que o ancião disse assim: esses são aqueles que deram a sua vida na grande tribulação. Sabe por quê? Porque na hora de receber o número da besta, eles não quiseram. Na hora de negar o Senhor Jesus, eles não negaram. E o anticristo e os adébitos de Satanás e os demônios que eu acabei de descrever para você, degolaram. E aí? Se a gente não assume compromisso com Deus agora, que nós temos o Espírito Santo para nos convencer, vai ter que passar por isso, meus irmãos. Será que o teu emprego vai te salvar? Você vai poder dizer assim: ó Deus, é o seguinte, eu tinha família para sustentar, eu tinha aluguel para pagar. Então é o seguinte, eu tinha que trocar o culto pela minha vida financeira. A palavra do Senhor diz que o nosso Jesus falou assim: olha, você quer me seguir? Quer me seguir? Está dizendo que quer me seguir. Então deixa eu falar uma coisa: os passarinhos têm ninho, as raposas têm até onde, né, os seus buracos lá para ficar. Mas o Filho do Homem, Jesus estava falando assim: ó, não se apegue a nada dessa terra. Uma vez que você decidiu me seguir, não se apegue a nada. E é uma forma, amados, de você viver na dependência de Deus, e Deus guiar você no caminho que Ele quer. E não adianta, porque não vai ter desculpa naquele grande dia, vai ter que passar por isso. Você vai, um exemplo, você, marido e mulher. Ah, minha mulher não vai para a igreja, eu não vou. Ah, meu marido não assume compromisso com Deus, também não vou assumir. E naquele dia, ele vai poder impedir você de perder a cabeça? De ir para a guilhotina? Ainda mais se for descendente de uma dessas tribos aqui. Aí a Bíblia segue dizendo claramente que aquela turminha que João viu é muito maior do que as que vão ser arrebatadas. Pouquíssimas pessoas, irmãos. E não se esqueça que houve isso lá atrás. A arca de Noé só entrou Noé e a família. Ninguém quis entrar. E morreram tudo no dilúvio. E sabe o que eu fui ver esses dias numa história judaica? Que não foi só água que tomou a terra. Foi um vapor de enxofre que, misturado com a água, virou uma coisa de louco. Fervia e o povo tudo morrendo. Porque se não tivesse o enxofre, Tião, não tinha como a água só danificar toda a terra como danificou em tão poucos dias. Então, amados, não vamos brincar de ser crente, não. E eu tenho certeza que quando você sair daqui, você vai ficar com essa palavra lá latejando no seu coração. Mas dali 2 dias, o diabo vem, rouba a semente e faz você ficar do mesmo jeito que você estava quando chegou aqui hoje. Mas se tem uma classe de pessoas que vai se esforçar, eu queria que aplaudisse bem forte a Jesus.
Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Eu não sei se você, a partir de hoje, vai querer ser um desses 144 mil. Mas tem muita gente aqui que teve já revelação de que iria ficar na grande tribulação. E não porque estava desagradando a Deus, não. Por causa de uma missão. E a Bíblia segue dizendo, capítulo 9, versículo 12. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Versículo 13. E tocou o 6º anjo a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Versículo 14. A qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Presta atenção, anjos aqui é demônios, tá? Porque são anjos caídos. Para quem não sabe que existe um mundo espiritual, quando Lúcifer, ele rebeliou contra Deus no céu, ele levou 1/3 dos anjos. O rei Abaddon, que eu falei que era o líder dos demônios, essa classe de demônios, e 1/3 de anjos foram arrastados dos céus e se transformaram em demônios, que são esses aqui. Ao qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E eram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 dos homens. Agora aqui, amados, a 6ª trombeta que já tocou. Já tocou. Só que a gente não tem ainda a preparação espiritual e a liberação de Deus para enxergar esses demônios. Porque Deus, Ele não quer que você sirva a Ele por meio de demônios. Porque se Deus abrisse a visão espiritual da igreja para contemplar esses demônios que estão soltos, todo mundo ia correr para a igreja. Todo mundo ia se prostrar ao Senhor. Mas Deus, Ele não é um Deus que quer te comprar em troca de medo, não. Porque Ele já te comprou na cruz do Calvário pelo sangue de Cristo. Ele quer que você sirva a Ele por amor e obediência. E Ele não quer. Ele não é como o diabo que te oferece um emprego bom, com um salário maravilhoso, que não é nem da vontade de Deus, somente para te segurar e você cai. Deus, Ele é totalmente diferente. Satanás, ele tem que oferecer alguma coisa para você, para te prender. Seja na sua vida sentimental, porque amarra o homem, amarra a mulher, com um grande amor lá fora que te impede de se prostrar ao Senhor. Seja lá o que for ou quem for, o diabo sempre vai te oferecer uma isca. Deus não. Quando Ele tirou o povo do Egito, Ele disse: vocês vão sim para uma terra que emana leite e mel, mas primeiro eu preciso forjar o caráter de vocês. Vou colocar vocês no deserto, porque assim eu vou escolher quem me serve realmente por obediência, e não pelo que eu possa dar. Mais de 3 milhões de pessoas morreram no deserto. Apenas 2 obedeceram ao Senhor e entraram na terra que emana leite e mel. Simbolizando o céu. Só esses 144 mil que Deus está selando agora em tempo real. Eu não sei quantos Ele já selou. Quem sabe Ele está esperando por você. E se você disser agora: sou eu quero, eu vou me entregar, eu quero mudar de vida, Senhor, eu vou largar tudo por amor a Ti, eu vou deixar tudo agora por amor e obediência ao Senhor. Quem sabe nessa noite o Senhor completa o número dos 144 mil que estão faltando, e que Ele está esperando que você levante a sua mão e diga: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, não a minha. Agora preste atenção.
que as coisas vão arrochando. À medida que o tempo vai passando, as coisas vão arrochando. E a Bíblia está dizendo no versículo de número 15: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. Isso aqui não é conversa, isso aqui é Bíblia, irmãos. 200 milhões de demônios. 200 milhões de demônios para matar uma terça parte dos homens. E eu posso garantir a você que os mais perseguidos pelo diabo e por esses demônios vão ser os desviados, vão ser aqueles que ficaram. Não vai ser aquele que não conhece, não. Não vai ser aquele que está na idolatria da igreja católica, não. Vai ser os crentes que abandonaram o Senhor. Vão ser os pastores que vão ficar, porque estão escondidos dentro de um terno, porque estão violentando a palavra do Senhor, violando e deturpando. Esses são os mais atormentados por Satanás e seus demônios. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó: e ouvi o número deles. Versículo 17: e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, coletes de fogo, presta atenção, e de jacinto, fumaça, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, e fumaça, e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. E aí? Vai ser crente de verdade? Ou vai querer contemplar isso aqui? Porque palavra é para cumprimento. Não pense que Deus vai ficar com dozinho e vai revogar, não, porque Ele já destruiu Sodoma. Ele destruiu o Sodoma e Gomorra. Ele destruiu toda a terra nos tempos de Noé. E aí? Você acha que Deus vai tolerar esse mau cheiro pecaminoso da terra até quando? Pastores que estão violentando seus próprios filhos e tocando fogo neles. Uma classe de crianças que já estão crescendo afeminadas. O lesbianismo por aí. Você está vendo a aparência desses demônios aqui? Cabelo de mulher, rosto de homem, dentes de leão. Quando eu vejo esses homossexuais com barba, cabelão até aqui, todo maquiado, pintado. Maquiagem é coisa da besta fera, meus irmãos. Fuja da aparência do mal. O diabo está usando pessoas aqui para mascarar. Maquiagem é coisa de Satanás. Um dos anjos. Deixa eu falar para você que eu não tenho compromisso com você, eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Lá em Gênesis 6 vai dizer, por isso que o povo perece por falta de conhecimento, né? Em Gênesis 6 vai dizer que uma classe de anjos, sem ser esses que foram eliminados com Lúcifer do céu, depois uma classe de anjos desceu à terra em missão. 200 anjos desceram à terra em missão. Quando chegaram e viram as mulheres mais belas, sabe o que eles fizeram? Um acordo entre si e disseram assim, ó: vamos subir no monte, vamos firmar um acordo, vamos querer agora essas mulheres, porque elas são maravilhosas. E os anjos fizeram um acordo entre si para coabitarem com aquelas mulheres, sabendo, amados, que iam perder toda a vida que tinham gloriosa com Deus. Optaram por isso. E lá o livro de Enoque vai dizer que cada anjo ensinou para os homens e para as mulheres a arte de fazer armas, espelhos, um monte de coisas, e entre elas a maquiagem. Todas as vezes que você vê o povo de Deus, Jacó disse o quê? Quando os 2 filhos dele armou guerra contra um povo, matou na traição, Jacó falou: vocês estão ficando loucos, meus filhos, o que vocês fizeram? Mataram a Siquém, que era um rapaz que ia casar com uma das irmãs, com a filha de Jacó. E os 2 filhos foram lá, fizeram uma arruaça, mataram todo mundo, roubaram os bens. Jacó, ele estava meio que desligadinho de Deus, sabe, vendo um evangelho light. Jacó, ele fala: e agora o que vai ser de mim? Deus aparece para Jacó e fala: Jacó, conserta esse povo. E Jacó diz para o povo: ei, levantem-se agora, santifiquem-se,
troque as vossas vestes e deixe os seus adornos. Quando você vê na Bíblia Rebeca, Raquel usando o adorno, brinco. Se Deus quisesse nós, mulherada, com brinco, Ele tinha furado a nossa orelha quando nós nasceu, já vinha com buraco. Está entendendo? Para o judeu é inadmissível mutilar a sua carne. Fazer tatuagem, a Bíblia condena. Mutilar o seu corpo, o nosso corpo não é nosso, é de Deus. Nosso corpo que não pertence a nós. Temos que devolver o nosso corpo para Deus naquele grande dia. E um dos julgamentos vai ser esse. O que você fez com o seu corpo? Que não é seu, que é de Deus. Entenda aqui uma coisa. Todas as vezes que você vê na Bíblia o povo, porque assim, ó, tira por base, Salomão tinha 1000 mulheres. Quando foi que Deus permitiu? É porque Salomão teve 1000 mulheres que os homens daqui vai ter também? Se Deus proíbe o adultério? Então, se as mulheres usavam adornos, maquiagem, pintura na cara, que era um costume egípcio, isso não quer dizer que você vai ter que usar, porque as mulheres usavam. Toda vez que elas usavam é porque estavam desviadas de Deus. No dia que o Senhor Deus falou com Jacó: Jacó, conserta a tua casa está assim, os teus filhos estão fazendo o que querem, porque você abriu legalidade para eles. A Bíblia vai dizer que Jacó levanta um altar, conserta o povo, e o povo entrega as joias, entrega os adornos, entrega os brincos, lava a sua cara, troca as suas vestes e faz um acordo, uma aliança com o Senhor. Você não precisa colocar uma máscara porque você é assim, porque Deus te formou assim. Entenda isso, meus irmãos. Ninguém vive da maneira que quer. Sabe qual que é o problema? É que os pastores bajuladores falam aquilo que você quer ouvir. Como Arão. Arão disse: vamos construir um bezerro de ouro. Moisés desce do monte, fica furioso porque vê um Arão, o omisso, o negligente, o frouxo, porque tem homem frouxo também, tá? O frouxo. Moisés quebra as tábuas do mandamento e diz: o que é isso? Que bagunça que é essa? Vamos arrumar a casa agora. Aí Arão diz assim, ó: é porque o povo pediu. É porque o povo não está preparado para coisas fortes. Deixa a pombagira achar lá dentro do teu guarda-roupa aquilo que pertence a Satanás. Não fica com raiva não quero nem saber se tu está com raiva, porque tu acha que uma pessoa que está despreparada, ligada às coisas mundanas, você acha que essa pessoa vai ter autoridade no mundo espiritual? Não tem. É mentira do diabo. Porque o que o meu Deus me ensinou, segundo a palavra dele, é renunciar às minhas vontades e aquilo que sou, para ser aquilo que ele quer que eu seja. Você pode aplaudir novamente ao Senhor? Aleluia. 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 E a Bíblia segue dizendo, versículo de número 18: por estes 3 foi morta até essa parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. Eu achei bem interessante esse versículo, porque aqui está falando sobre as características desses demônios, que somente com o poder da fumaça, do enxofre, do fogo que saía pela boca, matou 1/3 dos homens. A gente não pode ficar brincando de ser crente e subestimar o inimigo, não. A Bíblia está dizendo aqui, ó, porque, isso é uma explicação, está explicando por quê. Porque o poder deles está na sua boca. Você sabia que tem crente que já assumiu a característica desses demônios? E aqui foi que eu tive convicção de que eles realmente foram soltos. E agora a gente não pode vê-los, que é aquela razão que eu expliquei. As igrejas iam ficar assim, né? Até os pastores iam se converter. Mas Deus quer que a gente venha honrar a palavra dele. Mas olha que tremendo, porque o poder deles está na sua boca.
Tem crente, amados, que já assumiu a característica de demônios. O poder desse demônio está na boca do crente. Porque fala o que quer. Age como quer. Passa por cima das pessoas. Não respeita a liderança. Acha que é o dono. Aqui nesse lugar tem regras. Aqui o obreiro não faz o que quer. Agora, se o poder dos demônios está na sua boca, então você já foi dominado pelo vapor do enxofre e da fumaça. Está ouvindo, obreiro? O poder está na sua boca. Quando você não aceita o que a sua liderança fala, quando você acha que é bom demais para se sujeitar a alguma coisa que o líder, ele sugere. Não, eu sou bom demais. Esse líder não está com nada, ele não sabe nem o que está falando. Se tem uma coisa que provoca a ira de Deus, é a rebelião, a feitiçaria. Porque para Deus é a mesma coisa. O que eu e o pastor Edson temos que passar por esses dias, não foi brincadeira, hein? Alguns pastores aqui estão como testemunha. Porque, amados, vão falar, se a gente é frouxo, se a gente é covarde, nem assumir uma obra como essa a gente tem mais como assumir. Porque o negócio é pesado. E as pessoas estão assim, ó, com o poder do demônio na boca. Já viraram demônio. Já viraram demônio. Os demônios não têm mais influência sobre algumas pessoas, porque já tomaram posse delas. O poder felino na língua, maligno, e também nas suas caudas. Tem crente que já criou até rabo. Tem crente que já criou até rabo. Não falei outro dia, não foi? Eu falei, ó. Já criou rabo. Na sua boca está o poder e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. A cabeça, meu filho, não é tem a mente de Deus, não. Tem a mente da serpente. Isso é muito sério, pastor Marcos. Isso é muito grave, meus irmãos. Esse negócio de ficar, eu falo o que eu quero hoje, amanhã eu lavo a minha boca, peço perdão e tudo certo. Amém? Jesus não voltou ainda. Mas até quando a gente vai ter essas características? De falar o que quer, falar palavrão, não ter respeito com os pais. Aí sobe no altar, vai louvar, vai cantar. Chega em casa, fala palavrão. Como é isso? Aí eu fui buscar, achei bem interessante, Erivan, aqui, porque está falando que são semelhantes às serpentes. Aí eu fui buscar sobre a serpente, menino. Mas rapaz, não é que a serpente é igual o crente mesmo? Alguns crentes, né? Tem uns crentes que é benção, né? Tem uns crentes que só dorme. Mas é obediente, é bênção. Presta atenção, amados. Eu fui buscar sobre o veneno da serpente, que eu achei tão interessante isso aqui. E vai servir para nós que somos servos de Deus. Vocês não têm noção o privilégio que eu tenho de ser liderada pela pastora Rose Portela. Parece que eu estou realizando um sonho de obediência. Porque eu não tive o privilégio de ter uma pastora por muito tempo. A minha pastora foi uma bênção comigo. Uma bênção mesmo. Porque até quando ela não foi, para mim foi bênção. Porque eu aprendi muito. Mas na coreografia aqui das velhas, eu me sinto realizada por ter uma pastora. Vocês acreditam nisso? O cuidado de orar pela minha pastora da coreografia. E hoje eu olhei para ela e falei, meu Deus, não é fácil para ela, vou orar por ela. Entende? Privilégio que a gente tem que ter por pessoas que zelam por ensinar algo para a gente ainda. E a gente às vezes fica zombando, amados. Zomba do pastor, zomba da pastora. Vomita o alimento que recebeu. Se você soubesse que num tempo como este ainda existem pastores que velam e zelam pela sua alma, você levantaria a mão para o céu e diria assim, obrigado, Senhor, porque tem alguém que me exorta, porque tem alguém que se preocupa para onde a minha alma vai. Mas a gente não tem mais isso. E a serpente é assim. Aí diz que tem uma serpente que eu acho que era da Austrália, não tem no Brasil. Eu falei, mas tem, na igreja eu já vi. É uma tal de barriga amarela. Eu já vi essa barriga amarela na igreja.
Diz que o veneno dela é o mais mortal que existe na face da terra. Parece que é 100 vezes mais letal do que o da cascavel. E o veneno dela tem poder para matar de uma só vez mais de 100 mulheres e homens. E mais de 2.000 ratos. De tão letal. Eu falei, misericórdia, não tem isso no Brasil, já vi. Tem. Sabe o que eu quero dizer com isso? Tem serpente que é tão venenosa que ela tem poder para matar logo uma pancada de crente de uma vez só. Que exemplo que você tem dado na sua casa? No meio dos seus? Porque se você for um crente, serpente venenosa, barriga amarela, tu mata no mínimo 100 de uma vez. Você sabia que o que sai da sua boca, se for veneno, pode ser mortal, letal, e mata uma pancada. Você já parou para pensar que tem muita gente na sua família que precisa ser alcançado por Deus, e Deus quer usar você, só que você prefere se misturar com eles. Você não está preocupado com a alma deles. E vou dizer uma coisa, para saquear o inferno, você precisa ter uma autoridade tremenda no mundo espiritual. Porque se você falar assim, demônio, você vai ter que sair da vida do meu filho, você vai ter que sair da vida da minha família. Aí ele fala assim, ó, quem é tu? Tu entorna um cardo de vez em quando, tu faz o que tu quer, não obedece a Deus e quer dar ordem em mim. Aí o diabo fala assim, ei, eu estava do lado do Todo-Poderoso. Eu sei como que funcionam as coisas do mundo espiritual, não é assim não. Aqui você não manda não. Vai se consertar primeiro, para depois ter autoridade no nome daquele lá de cima que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí sim eu obedeço. Aí sim eu vou perder as minhas forças. Mas enquanto você ordenar, sem ter autoridade do mundo espiritual, fazendo o que eu gosto, o diabo fala, aqui não. Então, amados, eu quero dizer para você, não tem o poder das serpentes. Tem o poder daquele que no nome dele deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. E trazendo aqui, a Bíblia diz, e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Versículo 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, e nem dos seus furtos. Depois de tudo isso, aqui é uma visão de João. João estava vendo o que estava acontecendo na grande tribulação. Depois de virem todos esses demônios, de virem essas pragas, de matar uma terça parte, a Bíblia está dizendo que os que sobraram são tão tinhosos como alguns que estão aqui, que não obedece pastor, que não obedece pastora, que se fez o seu próprio Deus, que não obedece palavra. A Bíblia está dizendo que nem depois de tudo isso, essas pessoas foram convencidas a ser transformadas. Não se arrependeram e continuaram matando, continuaram sendo feiticeiros, porque todo aquele que se rebela, que não obedece pastor, que não obedece palavra, a Bíblia diz que Deus tem eles como feiticeiro. Fornicação, que é o sexo fora do casamento, para quem mora junto, fique aí um alerta, se Jesus voltar, ou terminar de selar os 144 mil, tu continuar no adultério, continuar na prostituição, continuar na fornicação, tu vai ficar. E ainda corre o grave risco de não se arrepender direto para o inferno, junto com Satanás e seus demônios. A Bíblia está dizendo que aqueles que furtam também. Amados, não é só aqueles que roubam banco, aqueles que roubam a Deus também. Amém? Os que não dizimam na casa do Senhor, a Bíblia chama eles de ladrão. E tem pessoas que dizimam enganando a Deus. Vai lá, aí põe 20 reais no envelope. O homem não está vendo, meus amados. Mas Deus está vendo que aquilo não foi a 10ª parte. Você não pode roubar a Deus nem nos dízimos, nem nas ofertas. Porque está dizendo aqui, ó, sobre uma classe de pessoas.
que mesmo na grande tribulação, sofrendo o pão que o diabo amassou, não vai se arrepender. Mas tem uma classe de pessoas aqui nessa igreja hoje. Eu não sei se é 10, eu não sei se é 20, eu não sei se é metade. Uma coisa eu sei, não são todos. Não são todos, porque Deus ainda vai encontrar aqui pessoas obstinadas, que tem filhos que são pastores e não muda, que tem filhas que são pastoras e não muda, que tem exemplo dentro da sua casa que não muda, que tem unção eclesiástica, mas não se arrepende, também não vai se arrepender, nem na grande tribulação, e o seu destino é inferno. Eu fecho a minha Bíblia e peço para que você aplauda Jesus bem forte.